Salmo de Davi, número 4. E o tema da mensagem é oração, o nosso melhor remédio. Diz assim a palavra de Deus: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de alegria, do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade, muito mais. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos agora, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra, Senhor, o nosso coração. Abra, Deus, o nosso entendimento. Pai amado, faça-nos compreender as verdades, enxergar as verdades, compreendê-las, Pai, que estão aqui na Tua palavra. Que isso possa nos mudar, nos transformar, nos ressignificar, Deus, de dentro para fora. Que nós possamos sair daqui, Deus, muito, mas muito melhores que nós entramos. Ao ponto que à medida que nós caminhamos rumo agora, as pessoas olhem para nós e enxerguem somente o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pois é do nome dEle que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, os Salmos é uma parte da palavra de Deus que nos revela como era a vida de oração dos nossos irmãos lá do passado. Os Salmos nos revelam situações que esses homens viviam, situações difíceis, situações de calamidades, situações de perda, situações de grandes lutas. Esses registros foram feitos quando esses homens de Deus, eles se encontravam em momentos de alegria ou momentos de tristeza, em momentos vitoriosos, de vitória, de batalhas, ou momento de derrota, de expectativas, mas também de frustrações. Nós precisamos entender que os Salmos, eles não são prescrições de Deus direta a nós, mas são as experiências que aqueles homens do passado tiveram com Deus, e inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, eles registraram essas experiências, para que eu e você hoje pudéssemos lê-las, vivê-las. Os Salmos não são como as cartas, por exemplo, as epístolas, que nós temos no Novo Testamento, onde se determina: faça isso, não faça aquilo, ande assim, afaste-se disso, afaste-se daquilo. Não, os Salmos não são assim. Entretanto, meus irmãos, os Salmos, eles não deixam de ser extremamente úteis para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida. Porque se a palavra de Deus ela fosse somente prescrições de como nós devemos agir, de como nós devemos nos portar, nós não aprenderíamos com as experiências que esses irmãos tiveram no passado. Experiências essas que são tão próximas das nossas próprias experiências. Isso, irmãos, muito mais do que eu e você imaginamos. Por isso a palavra de Deus ela é completa. A palavra de Deus ela é inerrante. A palavra de Deus ela é infalível. Porque assim, como toda a inspiração para o registro bíblico, desde lá de Gênesis até Apocalipse, os Salmos fazem parte da palavra de Deus. No caso desse aqui, o Salmo de número 4, é mais especificamente
sobre o grande servo do Senhor, o rei Davi, que foi chamado pela própria palavra de Deus como o homem segundo o coração do Senhor. Meus irmãos, os Salmos 3 até o 6 provavelmente foram escritos naquele mesmo contexto em que Davi fugia do seu filho Absalão. Se você ler o livro dos Salmos, você vai entender o que eu estou falando. Davi, ele havia perdido o trono, Davi havia perdido a cidade, Davi havia perdido sua casa, deixado para trás as suas mulheres, sendo obrigado a fugir da sua própria cidade. Uma situação de perda, uma situação desesperadora, onde eu e você, irmãos, fatalmente, nós não saberíamos o que fazer. E Davi, em meio a toda essa tribulação, tendo seu filho, o seu próprio filho, se voltado contra ele como um inimigo de morte, ele vai dizer assim: em paz me deito e durmo. E ao que parece, a situação dele, irmãos, estava extremamente ruim, não estava boa não. E detalhe, se você leu, você vai entender que a situação ela iria piorar consideravelmente. E nós podemos constatar isso nos salmos seguintes, no 5 e no 6. Depois em casa, faça esse exercício, leia o Salmo 5 e o Salmo 6, com base no que nós estamos vendo aqui hoje. Mas a paz de espírito do rei Davi, em meio a toda essa turbulência, não vinha de uma interpretação talvez equivocada, errada, uma leitura errada da situação que ele estava vivendo naquele momento. Não, Davi ele não estava enganado. Davi ele tinha plena consciência de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Mas ele descansava na confiança, baseada no estreito relacionamento que ele tinha com Deus, o Deus de Israel, o meu e o seu Deus. Davi sabia que apesar de tudo o que ele havia passado e estava passando naquele momento, Deus continuava na sua soberania, no controle da vida do seu servo. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu e você, nós crentes em Cristo, nos vemos em situações assim de extremo aperto, de extrema aflição. Talvez no trabalho, sabe aquele chefe que não importa o que você faça, ele não vai com a tua cara, ele não vai. Talvez em casa, com sua esposa, com o seu marido, que muitas vezes ao invés de te apoiar em momentos de necessidade, apenas julga, apenas critica, condena. Talvez aquele filho seu amado, que não importa o que você faça, ele nunca está contente, e muitas vezes, irmãos, nos ofende, com ironias, com comentários, com extrema falta de respeito aos pais. Aí nós perguntamos: será que Deus não está mesmo ouvindo as nossas orações? Será? Ou será que nós estamos orando de fato a Deus? Será que falta algo em nosso relacionamento com Deus que nos faça não ter confiança na soberania dele na minha e na sua vida? O que será que falta? Irmãos, aqui nós podemos observar que o rei Davi, ele divide a sua oração em 4 partes bem distintas, onde ele dá conselhos preciosos para os seus inimigos, e de onde podemos extrair verdades importantes para a minha e para a sua vida. Amém, igreja? Então vamos lá, primeira parte. Davi, ele fala com Deus. Leia comigo o verso número 1. Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Meus irmãos, o rei Davi, por conta da sua posição política, ele era um homem muito atribulado, com um histórico
contínuo do socorro vindo da parte de Deus na sua vida. E com base nessa relação que ele tinha com Deus, é que ele suplica a ajuda do Senhor, enquanto ele escreve: responda-me, Senhor, quando clamo. Davi sabia que Deus jamais deixaria de responder a sua súplica. Ele sabia quem orava. A frase que Davi usa aqui, ó Deus da minha justiça. Irmãos, essa expressão, ela é única na Bíblia, não há outra. Os cristãos se dirigem a Deus como Deus Salvador, Deus de amor, Deus do céu, Deus soberano. Mas é admirável, irmãos, a sensibilidade do rei Davi quando se refere a Deus naquele momento. Davi, ele foi julgado de forma leviana por pessoas que se diziam amigas, mas que expunha a sua reputação ao ridículo. E agora uma coisa interessante é que Davi, o que ele pede? Ele pede misericórdia. E aqui, irmãos, pode até parecer meio contraditório, pois ele não tinha plena confiança no seu Deus, no meu e no seu Deus. Mas é justamente porque ele tinha confiança em um Deus de justiça, é que ele pede misericórdia. Porque ele sabia que o seu Deus, o nosso Deus, jamais o desampararia. Amém, irmãos? Jamais. Então aqui nós chegamos na segunda parte dessa oração de Davi. Davi agora fala com homens. Leia comigo os versos 2 a 5. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Meus irmãos, em oração, Davi faz uma pergunta aos homens, como se estivesse frente a frente com eles, como se estivesse falando cara a cara com esses homens. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Meus irmãos, aqui fica bem claro o real problema. Davi estava sendo humilhado, afrontado, afligido por aquelas pessoas que zombavam dele, baseado em quê? Em vaidades e mentiras ao seu respeito. E nos versículos 3 a 5, Davi vai sugerir para os seus inimigos 7 verdades, 7 imperativos, 7 conselhos que eles deveriam levar em conta. E aqui eu vou pedir a sua atenção, irmãos, pois isso aqui serve. Como serve? Para mim e para você, amém? Vamos lá. Lê novamente comigo, de 3 a 5. Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Meus irmãos, o primeiro imperativo, o primeiro conselho que Davi está dando aqui, está no verso 3. Sabei. O que Davi estava querendo dizer para aqueles homens? É que Deus é justo e faz distinção entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Por isso ele poderia dizer que Deus o ouvia quando ele clamava, pois ele era homem que? Homem piedoso. Aliás, piedade, um homem piedoso, uma pessoa piedosa, você sabe o que é? As pessoas pensam que é uma pessoa boazinha, uma pessoa, ele é tão boazinho. Irmãos, piedade na Bíblia, segundo a vontade de Deus, a ótica de Deus, é relacionamento com Ele, íntimo. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que de fato está num relacionamento íntimo e direto com o Senhor. E é óbvio que bondade vai ser uma das coisas que vai aflorar na vida dele. Mas não é uma pessoa que é boazinha, ela é piedosa, não.
Segundo a vontade de Deus, segundo a ótica bíblica, uma pessoa piedosa é aquela que de fato vive para fazer a vontade de Deus, amém? Será que Davi, assim como nós, sabemos de fato quem é o nosso Deus? Será que da forma como eu e você vivemos, vamos lá, a forma como eu e você vivemos, como eu e você agimos, como nós falamos, como muitas vezes nós pensamos, meus irmãos, Deus faz distinção entre nós e um ímpio aí qualquer? Será que diante desse fato, como a gente age, como a gente vive, como a gente fala, como a gente pensa, será que Deus de fato vai nos distinguir com qualquer ímpio aí de fora? Será que eu e você podemos encher a nossa boca e dizer para as pessoas aí fora assim, como Davi fez? Sabei quem é o meu Deus. Será? E se a pessoa olhar para mim e você de fato, e pelo menos lhe ponderar isso, mediante a nossa retidão de vida, nosso relacionamento com o Senhor, e como lidamos e tratamos com todos, louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus, Ele nos chama a uma reflexão de como anda o meu e o seu coração. Onde anda a minha e a sua cabeça? Onde anda o meu e o seu pensamento? Onde anda a minha e a sua atitude? Como anda o meu e o seu comportamento? Como anda o meu e o seu olhar? Como nós nos relacionamos com Ele? Como eu e você nos relacionamos com o nosso irmão, com o próximo? Será que nós podemos dizer assim como Davi, sabei sobre o meu Deus? Ou será que somente Deus está podendo dizer com pesar? Sabei, quem disse é meu servo, mas não vive para fazer a minha vontade. Percebe? E ainda se gaba usando o meu nome. Quantos irmãos? Quantos? E aqui eu estou falando de forma generalizada, dentro do nosso meio evangélico. Quantas e quantas pessoas gritam aí fora o sabei de Deus, mas esse sabei não é visto em absolutamente nada na vida dele. Segundo o conselho que Davi dá aos seus inimigos aqui, está no verso 4. Irai-vos, ou na vossa ira, ou na vossa perturbação, dependendo da versão da sua Bíblia. Irai-vos, ou na vossa ira. Meus irmãos, Davi não estava pedindo para os seus inimigos ficarem bravos com ele, não. Ficar irado com ele, não. E aqui a tradução que melhor se encaixa no original, em hebraico, é na vossa perturbação. Ou simplesmente, tremei. Davi estava aconselhando aqueles homens a parar de perseguir aquele que foi ungido pelo próprio Senhor. E aqui ungido de forma literal e espiritual. Que eles deveriam temer e considerar as consequências das ações contra ele. E aqui, irmãos, Deus também nos chama a uma autoanálise. Será que eu e você, quando nós estamos na iminência de um erro, sabe quando você está ali, vou, não vou, sabe, o coração vai, e o Espírito Santo falou, fica, e você vai. Sabe, as bordas do precipício do pecado, ou talvez já dentro dele. Será que nós nos iramos contra nós mesmos quando acontece isso? Faz uma análise. Será que a gente levanta uma ira contra nós quando a gente cai em pecado? Será que ficamos perturbados com o que fizemos? Será que trememos por saber que além de nós, Deus também sabe de absolutamente tudo? Porque tem pecados e pecados, né? Tem aqueles pecados que... adultério, meu Deus, foi descoberto, acabou, pô, para tudo, né?
Mas e aquele irmão que só você sabe? Sabe aquele que só você conhece, ninguém mais conhece? Aquele que está no fundo do seu coração? Deus também sabe, irmão. O Salmo nos diz que Deus, Ele esquadrinha o mais profundo do nosso coração, o mais profundo da nossa alma. Ele sabe de tudo. Ou será que nós nos iramos apenas quando o prejudicado é eu e você? Aí a gente fica bravo, né? Quando dói no nosso calo, tem crente aí que, como se diz aí fora, vira no giraia. Que o nosso temor se aplica somente a homens e não a Deus. Se é contra mim, tremei, porque eu tenho um Deus. Se é de mim contra Deus, espera aí, fala baixo, deixa ninguém ouvir não. Meus irmãos, o terceiro conselho que Davi dá ainda está aqui no verso 4. Não pequeis. Davi está relacionando aqui com uma espécie de antídoto para aqueles homens não pecarem. Ou seja, na vossa ira ou na vossa perturbação, não pequem contra aquele a qual Deus ungiu. Esdras, lá em 2 Crônicas, capítulo 3, 36, disse: não há homem que não peque, não há. Por isso Davi faz esse relacionamento, porque eles sabiam, quem Davi estava falando, sabiam o que Esdras havia escrito. Percebe, irmão? O cuidado de Deus com o seu servo, mas também o cuidado de Deus comigo e com você. E por que disso? Por que disso, pastor? Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. O irmão cometeu um pecado contra mim, que me deixou muito irado. Muito. Aí eu fui falar com ele sobre o assunto, mas apesar da minha ira, eu tentei olhar para o Senhor, em amor, eu exortei aquele irmão, com um intuito sincero, de que o que realmente importa é ele se voltar para Deus, muito mais do que a minha exigência de perdão. Isso tem que ser uma realidade na vida do crente. Nosso coração, quando alguém erra comigo, com você, a nossa oração a Deus tem que ser: Senhor, tem misericórdia dele, e que ele se volte genuinamente ao Senhor, muito mais do que uma retratação, uma reparação. Se isso vier, louvado seja Deus. Mas irmãos, o que Deus espera é que a pessoa se volte a Deus. E o irmão, além de não entender a minha atitude, além de não compreender o meu desejo real de ir lá, conversar com ele, de ele se acertar com Deus, falou: fica na tua aí. Porque para ele estava tudo beleza, tudo certo, nada de errado. E no entendimento dele, ele não havia pecado contra Deus, muito menos contra mim. Será que isso aqui iria contribuir para aumentar a minha ira? Sim ou não? Sim, e muito. E será que o meu desejo, que ele não pecasse contra Deus, agora será o mesmo comigo? Será, irmãos? Irmãos, para a gente visualizar, a primeira coisa que o meu e o seu coração vai desejar, sabe o que é? Primeira coisa, irmão, estamos falando de igreja, tá? Estamos falando de crentes em Cristo. Irmãos, primeira coisa que o nosso coração vai desejar é se afastar dele. Se afastar. Abandonar ele à própria sorte. É dizer assim: então tá bom. Então, comigo, acabou. Acabou. Nunca mais você vai ver eu abrir a boca para você. Percebe? E o que Deus disse a mim e a você quanto a isso? Está lá em Efésios 4, de 26 a 27. Preste atenção, irmão. Quando sentires raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol, e nem deis lugar ao diabo. Será que o diabo aproveita uma situação como essa? Será, irmão? O coração está lá fervendo,
Você foi com a intenção cristã para fazer o bem, e a pessoa só faltou te mandar as favas. Aí você vai fazer que nem Pilatos fez, lava as mãos e ele deixou de ser seu irmão por causa disso? Meus irmãos, Mateus 22, de 37 a 39, presta atenção. Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, quando a gente pisa na bola com a gente mesmo, sabe aquela pisada na bola que a gente dá e que o reflexo é em nós, que dói em nós? Acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? A gente se abandona? Não. Pois é, irmãos, a ordem é para os outros também, não é só para mim e para você. Nós não podemos retribuir o mal com o mal. Amém, igreja? Nós não podemos retribuir o mal com o mal. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. E o quinto conselho ainda está aqui no verso 4. Está lá, ó. Aquietai-vos. O que Davi quis dizer com isso? É que quando eles estiverem fazendo um exame de consciência, eles ficassem o quê? Silêncio. Em silêncio. Para não dar o quê? Mais munição para o pecado. O que Davi está dizendo é: quando a consciência ela está alinhada com Deus, nós teremos plenas condições de ouvir o que o seu Santo Espírito tem a nos mostrar, e nos conceder a oportunidade de arrependermos de erros que talvez nós possamos ter cometido. Meus irmãos, infelizmente nem tanto crente que se aquieta para fazer exame de consciência, nem todo crente faz isso. Sabe por quê? Porque ele não quer ser examinado, nem pelos homens, que dirá por Deus. Ele não quer ser examinado. Sabe a característica mais marcante de uma pessoa assim? Ela não se aquieta. É uma pessoa que não se aquieta. Ela precisa estar sempre fazendo barulho, sempre em evidência, se mexendo aqui, se mexendo ali, tentando conduzir aqui, tentando conduzir ali, controlar aqui, controlar ali. Tudo isso tem um propósito: o foco sai dela. O mágico faz isso muito bem. O mágico olha para você e chacoalha o negócio aqui, enquanto você olha para lá, ele vai lá e tira sua carteira, seu relógio. É isso, tirar o foco da atenção. E o que é mais triste é que ela não percebe que com isso, justamente com isso, o foco vai em cima dela. E ela passa a crer que todas as suas ações, todo o barulho que faz, vai isentar ela, talvez, de uma possível exortação de algum irmão, ou de Deus, através da sua palavra. Ela passa a crer nisso. E quando isso acontece, o que o coração dessa pessoa, nesse modo, vai agir? Ela vai entrar num modo de autocomiseração, sabe? Ela vai fazer isso. Como se fosse errado, como se fosse injusto ela ser exortada por um irmão em amor, ou pela palavra do Senhor também em amor. E pasmem, geralmente essas pessoas têm apoio. Sabe por quê? Porque muitos de nós sofremos do mesmo mal. Se Deus, através da sua palavra, ou através de algum servo, irmão, embasado nas Escrituras, nos exortar por algo que o nosso coração impede, que o nosso entendimento perceba, louve o Senhor. Sabe por quê? Porque isso aí é amor. Isso é amor. Aquele sentimento de abandonar a pessoa quando ela não quer dar ouvidos. Irmão, isso é só comigo e com você, não é com Deus. Com Deus é amor, é misericórdia. E isso estende a mim e a sua vida como um crente em Cristo Jesus.
Sabe por quê? Porque Deus insiste, Deus insiste, Deus insiste, até que nós entendamos. E tudo que a gente tem que fazer é o que Davi disse aqui. Aquietai-vos. Quieto, irmão. Fique em silêncio. Ouça Deus falar com você. Amém? Sexto conselho está aqui no verso 5. Oferecei. Meus irmãos, naquela época, quando alguém cometia alguma injustiça com outra pessoa, havia a prática de oferecer sacrifícios no tabernáculo, a fim do quê? De obter o perdão de Deus. E nesse caso específico, as injúrias que Davi sofria daqueles homens, por conta da perseguição do seu filho Absalão, Davi diz que ainda era tempo deles se arrependerem. E Deus diz a mim e a você, irmão e irmã, ainda é tempo da gente se arrepender. Oferecei o coração a Deus, e Ele endireitará todos os nossos caminhos, todas as nossas veredas. E a partir daí, é seguir. E está aqui, no sétimo conselho, que também está no verso 5. Confiai. Confiai em Deus. Meus irmãos, Davi tinha esperança que aqueles homens, eles pudessem de fato se arrepender. Que eles pudessem cessar com toda aquela situação imposta a ele, e se voltassem para os caminhos de Deus. Porque aqui eles não estão falando de ímpios. Eles estão falando de pessoas que eram servas, que conheciam o Deus, era gente da própria casa. E o sentido que Davi expressa aqui, confiai no Senhor, arrependam-se dessa injustiça. Que Deus é benigno, mas Ele é benigno com quem se arrepende, e Ele irá perdoá-los. Meus irmãos, Davi nos ensina que a nossa confiança, ela deve estar somente em quem? Em Deus. Que com o nosso arrependimento verdadeiro, sincero, Deus sim, Ele irá nos perdoar. Seja lá o que eu e você tivéssemos feito. Sabe por quê? Porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã, irmãos, na minha e na sua vida, na vida daquele que o teme. Louvado seja Deus. Bom, na parte 1 Davi fala com Deus, na parte 2 Davi fala com homens, e agora na parte 3 Davi fala dos homens. Lê comigo o verso 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Meus irmãos, agora Davi deixa de se referir àqueles homens que o perseguem e passa a falar com os homens de uma forma generalizada, de uma forma geral. Agora é geral. Meus irmãos, a família do rei, ela estava em crise. Davi, ele comete adultério com Batseba, mulher do seu servo Urias. Davi provoca o homicídio desse homem para tentar esconder o seu adultério, o seu pecado. Seu filho Amon comete incesto com a sua filha Tamar. Absalão, seu filho, mata seu irmão por causa desse incesto e foge de Jerusalém por cerca de 3 anos. As pessoas do reino estavam confusas. O rei, com tudo isso acontecendo, estava muito mais preocupado com os negócios e a guerra do que com o seu próprio lar. E seu filho, espalhando promessas de reinar com justiça e provocando a revolta de muitos contra Davi. Essa era a realidade daquela nação naquele momento. Eles estavam confusos e se perguntando: quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará? E Davi está pedindo a Deus para que Ele o ajude a resplandecer a luz da sua justiça. Não justiça de vingança, mas uma justiça salvadora, uma justiça redentora. E a quarta e a última parte, Davi ele acaba de falar dos homens, agora Davi vai falar de si mesmo.
Leia comigo os versos 7 e 8. Encheste meu coração de mais alegria dos que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito, porque só Tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Aleluia. Só Tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. O que Davi está afirmando aqui é que apesar de tudo que está acontecendo a ele e todas as adversidades, seu coração, que era firmado em Deus, continuava cheio de alegria. Muito mais, mas muito mais do que aqueles que possuíam cereais e vinho à vontade. Já parou para pensar que quando o dinheiro acaba, a felicidade vai para o ralo? De muitos crentes. Acabou o dinheiro. Ó, esposa, acabou o dinheiro, não pede mais nada esse mês não. Aí a esposa vem e fala, ó, precisamos ir no médico, porque o filho está com a garganta inflamada e nós não temos convênio, vai ter que ser no particular. Aí o maridão infarta. Ele, né? Será, irmãos, que a nossa alegria no Senhor, ela é muito mais do que aqueles que possuem cereais e vinho à vontade? Muitos de nós acham que se a gente tiver dinheiro, a gente conseguir muito dinheiro, a gente vai passar a ser feliz. Mas a realidade se opõe a isso. Vamos lá, quando um milionário tira a sua própria vida. Quantos casos aí? Sabe por quê? Porque ele só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Mas ele não é feliz. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui, irmãos, é passageiro. Tudo isso vai ter fim. E Davi, apesar de toda a angústia, de toda a dificuldade, ele conseguia deitar e dormir plenamente, pois ele tinha certeza que o Deus da sua justiça estaria sempre a seu lado. Amém? Meus irmãos, esse Deus mudou de lá para cá? Não mudou. É o mesmo Deus. É o Deus da justiça de Davi e também é o Deus da minha e da sua justiça. E o nosso coração tem que estar alegres e firmados no Senhor, muito, mas muito mais do que aqueles que possuem cereais e vinho à vontade. Para e olha, irmão, para mim e para a sua vida. Para de reclamar um pouco. Tudo é problema, tudo que você vê de forma escura, de forma negra, aquela nuvem que nunca sai de cima. E deixa de contar as bênçãos maravilhosas que Deus derrama na minha e na sua vida todo santo dia. É igual aquele hino, conta as bênçãos, contação. Tenta fazer isso, você não vai conseguir, porque são muitas, são incontáveis. E muitos desprezam isso, se fecham para isso e só olham para os problemas. E o coração fica, se eu te fosse assim, se fosse assado, a coisa ia ser totalmente diferente. Mas ela não está falando de Deus, ela está falando só dela, do desejo do coração dela. Será que ela vai ser feliz? Será que ela vai continuar firme a hora que tomar o próximo esbarrão? Será? Apesar de toda a angústia de Davi, ele sabia que o Deus da justiça dele estaria sempre ao seu lado. E também estará sempre ao meu e ao seu lado. Amém, igreja? Sempre. Nosso Deus não muda. Será que nós sabemos realmente se nós somos justos perante Deus? Nós realmente tememos quando o assunto é Deus? Essa é a pergunta. Quando o assunto é Deus, irmãos, infelizmente tem muitas pessoas, muitos crentes que o Deus dele é o Deus da frase. É o Deus do graças a Deus e se Deus quiser. Mas não passa disso. Porque ele anda num relacionamento com um pecado tão profundo que ele está em total distanciamento de Deus. Ele está no caminho oposto que Deus deseja na vida dele. E será que no final do dia, você já fez isso, irmão? No final do dia, consultar a sua consciência quando você põe a cabeça no travesseiro? Tem dia que não dá nem para dormir, né? A cabeça não desliga, você fala, meu Deus do céu, eu preciso arrumar isso. Meu Deus, o que eu fui fazer, Senhor? Irmãos, isso é bom, viu? Isso é o Espírito Santo de Deus, lembrando que você não faz parte desse mundo aí.
E se você errou, se você pecou, você vai ter que dar um jeito nisso. Primeira coisa, confessar seu pecado. Seja o que for, com quem tenha sido. Você só vai conseguir se relacionar com Deus para valer, é se você de fato fizer o que Ele manda. E tem pessoas que com o seu silêncio tentam ignorar. Sabe, ignorar o problema, ao invés de pôr a cabeça no travesseiro e refletir sobre ele. Deixar o Santo Espírito de Deus falar ao meu e ao seu coração. Irmãos, quem convence o homem do pecado, quem é? É o Espírito Santo. Só Ele tem essa capacidade. Nós temos que ter um arrependimento, irmão, sacrificial. Sacrificial. Porque arrependimento sincero é assim. Não é por interesse. Tem gente que se arrepende por interesse. Ele pensa, ele põe a cabeça no travesseiro, ao invés de deixar o Espírito falar, ele ouve o coração. Fala, não, você vai fazer assim, você vai, não, estou arrependido, e vai falar isso, isso e isso, mas a intenção do coração dele não é com Deus, ele está preocupado com o outro. Ele não está temendo a Deus, está temendo a homens, está temendo a esposa, está temendo o marido. Meus irmãos, apesar dos prazeres que o pecado proporciona, nós temos que abrir mão de tudo. Porque se não houver sacrifício, não há restauração. Nós temos que olhar para o Senhor, de fato, intencionalmente, que esteja sangrando nosso coração, a nossa carne. Temos que fazer isso. Sabe por quê? Porque não é sacrifício nenhum a gente servir a Deus. Nosso coração e entendimento vai dizer o contrário, mas não é. Nós temos que confiar na soberania de Deus na minha e na sua vida. Não importa o que tenha feito, irmão. Quando o exame de consciência no travesseiro ela chegar, louve ao Senhor. Isso é o Espírito dele conduzindo o seu povo. Porque apesar da circunstância, apesar de tudo que você vai ter que enfrentar, Deus continua no controle. Deus não perdeu as rédeas da minha e da sua vida. E a resposta de Deus sobre tudo isso, para mim e para você, é uma só tem uma. A minha e a sua fé, o nosso amor no seu Filho amado Jesus Cristo, não tem outra. É olhar apenas para Ele. Você que se sentiu ofendido pelo pecado do outro, e você e eu que pequei contra o outro. Ambos têm que olhar para o mesmo lugar, senão a justiça do meio do seu coração vai gritar. E dependendo do que foi feito, você não vai aceitar pedir de perdão. Muito menos você ir lá, se humilhar e falar, olha, pequei contra Deus e pequei contra ti, me perdoa. Meus irmãos, Cristo Jesus, Ele sofreu toda a injustiça. E justiça de punição. Por conta justamente disso eu estava falando, o meu e do seu pecado. Para que você pudesse ser justificado. Davi era um homem que se relacionava com Deus, que tinha um esforço diário para se manter nos caminhos do Senhor. Errava, sim, como todos nós erramos. E uma das maiores evidências disso é muito claro. Leia os Salmos. Davi, ele era um homem de oração. Davi orava incessantemente ao Senhor. Davi sabia que o melhor remédio para todos os problemas, para toda a adversidade na sua vida, era a oração ao Senhor. Pois a oração foi a forma instituída pelo próprio Senhor, para que eu e você falássemos com Ele. Será que nós somos um povo de oração? Será que nós como igreja estamos de fato nos esforçando, como Davi, em nos relacionarmos com Deus através da oração? Meus irmãos, uma grande diferença entre nós hoje e os primeiros discípulos lá de trás, que andaram com Cristo Jesus, hoje nós nos reunimos em locais pré-determinados, em horários pré-estabelecidos,
para como um só corpo entrarmos em oração a Deus, certo? Os primeiros cristãos faziam isso, sabe quando? Todos os dias. Todos os dias. Aliás, todas as madrugadas, diga-se de passagem, pois eles estavam debaixo de perseguição, de morte dos romanos, passando frio, fome, perigos, privações, caminhavam distâncias absurdas para mim e para você hoje, para estar reunidos como igreja, sabe para quê? Para orar a Deus. E olha o nosso templo, bonito, né? Uma igreja bonita, aconchegante, você vê, apesar do calor que está lá fora, o ar ligado, nossa, é um espetáculo, cadeiras confortáveis, temperatura controlada, se está frio aqui esquenta, se está fora fica geladinho. Quantos e quantos carros bonitos a gente vê encostando aí fora. Tudo isso para que nós possamos estar felizes em vir orar a Deus. Mas em muitos aspectos, infelizmente, nós estamos bem longe dos primeiros cristãos em relação a isso, irmãos. Nós temos apenas um culto específico na nossa semana, para nós orarmos ao Senhor. E irmão, nós precisamos orar muito, muito a Deus. Olha a ironia. Nós precisamos orar muito a Deus, para que Deus conceda a graça à igreja estar aqui orando a Ele. Olha que coisa irônica. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe a dificuldade de todo aquele que de fato não pode formalmente estar aqui para orar a Deus. Ora em casa. Mas irmão, vamos combinar, tem muita gente que poderia estar aqui sim. Sabe uma igreja avivada? O que é uma igreja avivada? Não é que você vê por aí, grito, salto, dança, rodar de cabeça no chão. Não é isso. Isso não é ser avivado. Igreja avivada é uma igreja de joelho no chão. Uma igreja que jejua, com propósito a Deus bem definido, que ora, que fala com o Senhor, que clama, que entende que quem depende de Deus somos nós. Se a igreja do passado, com toda dificuldade, privação, perseguição, se reunia para orar sem cessar, irmão, orar a Deus é um privilégio. Cultuar a Deus em oração é uma dádiva dada pelo próprio Senhor. E louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, por sua vida, e em estar num dia como esse aqui, como tantos dias que os nossos irmãos do passado estavam, com um império do tamanho do romano nos calcanhares deles, e muitas vezes impediam eles de ir orar, mas eles oravam. Eles oravam. O desejo do nosso coração, irmãos, para que nós sejamos uma igreja viva, para valer perante o Senhor, é esse desejo de oração. Se você pudesse afunilar, sintetizar a vida cristã, ela daria num resultado só: vida de oração, vida de dependência de Deus. E louvado seja Deus por você que ora, irmão. Louvado seja Deus por você que ora, irmã. Uma igreja está de pé, pessoas, irmãos estão de pé, porque outros estão de joelho. Amém? Que Deus nos ajude a motivar o nosso coração, a não vir só na igreja no domingo. Temos que vir sim, ouvir a voz de Deus. Mas Deus institui, pelo menos no nosso contexto, um dia para nós falarmos com Ele, oficialmente. Isso é um privilégio. Se você pode estar aqui, irmão, venha. Venha. Davi entendia isso, e deixou esse salmo maravilhoso, para que você também pudesse compreender isso. Amém? Vamos orar a Deus então.